diferença. Esperar mais uns minutinhos para dar uma preenchida na sala, galera entrando. Um grosso. Você dá bastante aula? Não. Bastante aula? Segunda e quinta. E mais as aulas, né? Eu tô lá segunda e quinta, mas tem as aulas que tem que estar fora desse horário. Segunda e quinta vocês têm reunião, essas coisas? Segunda e quinta é tutoria. Isso aí pra mim é tudo novidade. tudo Só vejo diferente. a coleta, a Denise explicando muito. Você é minha amiga. É minha amiga. Uma das pessoas que não tanto isso. Isso é legal. Não dá pra gente. Eu sou ali, o Instagram dura mais ou menos, dura 1 hora, cravado. Pra dar cronômetro pra gente e tal. Bem que. Entendi. Vamos lá, quantas pessoas? 14. Vamos começando. Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje com a doutora Carol Marçal, psiquiatra, professora da faculdade do Salesiano. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar prontamente o nosso convite. A ideia aqui é justamente continuar com essa estratégia de levar conhecimentos, tirar as curiosidades das pessoas sobre saúde, qualidade de vida, e hoje vamos falar sobre saúde mental, que é fundamental para ter sucesso na saúde corporal também, né? Uma coisa tem uma liga direta com a outra. E estamos com uma especialista de fato que vivencia isso na pele, porque é uma aluna extremamente assídua e praticante de exercício físico. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite, bem-vindo a todos. E me apresentar, né? Acho que você me apresentou. Eu sou Carolina, sou psiquiatra, eu sou especialista em criança e adolescente, mas eu trabalho com adultos também. E a gente vai falar um pouquinho para vocês qual a associação de depressão e ansiedade e se tem prevenção com atividade física, né? Legal, top. Carol, então fala pra gente um pouquinho o que é ansiedade, o que é depressão exatamente. Então vamos começar por depressão, né? A depressão é uma das doenças que mais afeta a população mundialmente. A porcentagem mais ou menos que afeta a população de 6%, então é muita coisa, muita gente afetada pela depressão. E no Brasil também, mais é prevalente em sexo feminino, as mulheres estão mais associadas à depressão. E é uma das doenças que mais causa perda de trabalho e dificuldades. O que é a depressão, né? As pessoas falam assim, eu estou triste, estou deprimida. Não, a depressão não é essa tristeza, né? A depressão é um pouco além disso, uma tristeza mais crônica, perde o interesse nas atividades que antes davam prazer, é um cansaço muito extremo, é falta de energia, falta de disposição. Eu falo que é como se o mundo perdesse a cor. Fica cinza, não fica nem preto e branco, fica cinza. Perde o estímulo mesmo em tudo. Não tem esse autodiagnóstico, então, né? É complicado fazer um autodiagnóstico, de que todo mundo acha que sabe quem está depressivo e quem não está, né? Porque, na verdade, a pessoa que está deprimida, muitas vezes ela não tem essa percepção de que ela está tão mal. Ela acha que está assim, né? E vai levando, está chegando no fundo do poço mesmo, e aí alguém da família ou algum amigo intervém. Às vezes tem alteração do sono, do apetite, pode diminuir o apetite ou aumentar, o sono também dorme de mais ou de menos, e é uma lentificação, a memória fica ruim, então isso é depressão. A depressão causa muito prejuízo, tanto no trabalho como socialmente, na família, então os prejuízos são bem importantes a gente observar. Tá. E quais são esses prejuízos? O que a gente pode levantar mais? Então, começa a falta no trabalho,
não quer ficar com a família, então... Até a família? Até a família. Então eu brinco que assim, olha, você vai ganhar a viagem dos seus sonhos, tudo gratuito, vamos lá. A pessoa fala, não quero, eu prefiro ficar deitada, eu prefiro ficar em casa, não quero ter essa interação nem com a família, nem com quem gosta. Então começa a ficar muito isolada e esses são os prejuízos. Então, estudo, não consegue estudar, a memória fica ruim. Tem relação, por exemplo, com transtorno de pânico, que a gente vê assim, não sei se tem uma coisa dentro que tem. Na verdade, assim, não a depressão em si. Quando a gente fala, é muito comum a depressão está associada com sintomas de ansiedade. Que quando a gente vai olhar os exames de imagem, tomografia, ressonância magnética de crânio, a gente não consegue fazer o diagnóstico, mas estudos mais complexos, eles avaliam que a área de depressão e de ansiedade no cérebro estão muito correlacionadas. A gente não consegue falar aonde começa uma e aonde termina a outra. Então é muito comum ter sintomas associados. A ansiedade, sim, leva a crise de pânico. Então, a ansiedade. Aí você pergunta pra mim, todo mundo é ansioso, não é? Quem que não é ansioso? Quem que não fica preocupado com alguma coisa, tem um frio na barriga, fica mais tenso quando tem uma prova no dia seguinte? Mas é diferente de ser doença, de ser um transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade é aquele medo recorrente sem motivo nenhum. Então a pessoa está sempre tensa, sempre no estresse, mas não tem motivo nenhum. É como se ela estivesse fugindo do leão o tempo todo. Tá? E aí isso pode desencadear uma crise de pânico, sim. Tá? E é comum isso de uma média de 4% da população tem um transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Essa preocupação extrema que fica o tempo todo muito preocupado. Bom, fatores que podem piorar aqui a causa da ansiedade e da depressão. O que pode agravar isso? Vamos pensar juntos, né? Uma coisa que eu falei antes é sexo feminino, pela questão hormonal. A gente, mulher, a gente é muito... Isso eu queria saber. Por que mulher, se tinha um porquê disso? Tem a questão hormonal, sim. Quando a gente tá... Todo mundo fala, TPM piora muito o estresse, a ansiedade, a mulher fica mais irritada. O transtorno pré-menstrual, na verdade, o que acontece é o edema. A gente fica mais edemaciada, a mulher. A perna fica mais inchada, o seio fica mais inchado, e isso acontece também com a membrana cerebral. E a membrana cerebral fica mais inchada, e aí dá uma irritação mesmo. Tá? Então a gente tá mulher que é mais propensa a isso. Casos de familiares de primeiro grau também, se você tem uma mãe ou um pai que tem uma depressão ou ansiedade, você tem mais propensão. É genético, né? E problemas de doença crônica. Então, quem tem diabetes, que é uma doença muito crônica, paciente com câncer, doenças coronarianas, de coração, também está mais propenso. Por conta do estresse mesmo da própria doença e de todos os fatores imunológicos, inflamatórios da doença. Alguma morte familiar, um divórcio, por exemplo, uma separação, um término de relacionamento, tudo isso são fatores de risco. Tá? A gente falou do sexo feminino, eu lembrei de uma coisa agora que eu acho que é importante frisar. A mulher tem mais propensão, mas o homem muitas vezes tem a depressão mais grave do que a mulher, porque eles demoram mais para procurar ajuda. E homem. Né? Os meninos, então... Isso eu vejo às vezes em várias áreas, né? Em várias áreas o homem é diagnosticado às vezes tarde demais, porque tem demora essa relutância para procurar ajuda. Acho que tem um certo preconceito com psiquiatria. Tem razão ou não? Tá melhorando muito, né? Mas a gente ainda tem bastante receio, né? Como se o psiquiatra fosse médico de louco, né? E eu brinco que a gente até trata, né, pessoas com problemas mais graves, mas não é o nosso dia a dia. Eu não sei o nome do rapaz. Daniel. O Daniel fez a pergunta para você falar sobre a importância da psicoterapia junto ao tratamento psiquiátrico. Pergunta importantíssima, muito legal. A gente está falando de depressão e ansiedade, assim, muitas vezes o tratamento precisa de medicação, né? Então é importante sempre lembrar que as medicações não causam dependência. Tá? Então é um mito, medicação não causa dependência. Existem medicações que sim causam dependência, que são geralmente medicações para dormir. Então, ela causa dependência por quê? Porque não trata a depressão, ela só vai melhorar um sintoma. Tá? Então, ok, você tratou adequadamente com uma medicação que não vai causar dependência, mas assim, o remédio ele vai até um certo ponto, o resto é com a terapia. Eu falo que é um tripé, né? Medicação, terapia, tripé não, desculpa, quatro, né? Medicação, terapia, atividade física e alimentação saudável. Se a gente tiver alguma coisa manca, o tratamento não anda bem. Legal. Tá? Então a terapia é fundamental. É como se o remédio fosse o gesso e a terapia fosse a fisioterapia para voltar a caminhar. Né? E volta. Legal. É
fez o link com o exercício físico, já comecei a gostar dessa história. Vou voltar um pouquinho porque eu não sabia de uma coisa que você falou, até não tinha ideia que a importância, por exemplo, você falou sobre tomografia, para verificar algumas coisas. Na verdade, qual é o nível de precisão disso? Tem ideia? A gente não pede exames, tá? Isso aí é geralmente pesquisa. Então, em pesquisa, eles fazem com população diferenciada, com exames diferenciados. A gente não tem nenhum exame clínico que diagnostica depressão ou ansiedade. Geralmente não. O diagnóstico é clínico. Tá? Não tem exame. Por critério diagnóstico, não tem exames. Tá. A Natália perguntou aqui como distinguir depressão e da ansiedade. É o humor, né? Então, a depressão é um humor de mais tristeza, desânimo, autoestima baixa, sem vontade de fazer as coisas, muito cansaço, aquela fadiga interminável. E a ansiedade é aquele medo constante. A pessoa está sempre apreensiva, sempre preocupada, sempre parece que não respira, está sempre nessa tensão. Tá. Além dessas causas aí, tem mais causas que podem... são as mesmas causas que podem trazer a depressão, a ansiedade, ou é muito distinto isso? As causas são multifatoriais. Tá. Né? Então, a primeira é genética, como a gente falou, se você tem um parente de primeiro grau, a chance de você ter depressão ou ansiedade é maior. Isso é bravo, né? Em gêmeos também, a gente vê muito associação. Outra causa ambiental. Então, você imagina uma criança que cresce num ambiente de violência, de abuso emocional, de negligência, ela vai ter um nível aumentado de estresse no cérebro. Então, o cérebro dela vai ser formado de maneira diferente. E uma criança que cresce num ambiente saudável não vai ter nível de estresse, né? Então, o ambiental é muito importante. Então, mesmo a gente como adulto, né? O ambiente influencia bastante isso. Tá. Você falou de criança, eu vou perguntar o link, eu até anotei aqui. Qual que é a sua visão profissional hoje em relação a essa infância diferente, uma mudança muito grande em relação a outras? Assim, sempre a gente passa por momentos de mudança, né, significativos em tudo, tecnologia e tudo mais. Mas a infância atual, vamos dizer, nos últimos 10 ou 5 anos para cá, mudou consideravelmente. Essa geração nova vem com novidades aí para lidar. Você lida com isso, então a gente vê que é muito diferente. Eu trabalhei com crianças na época da faculdade bastante, e hoje lidar com crianças já não funciona mais como lidava lá atrás. Qual que é a sua visão sobre isso? Como os pais podem antever problemas desse tipo? A gente começou agora as aulas, né? E semana passada, 2 últimas semanas, eu brinquei que todo mundo que entrou no consultório, que eu atendi, a grande queixa era dormir tarde, não sabia mais o que fazer com as crianças e celular o dia inteiro, né? Joguinho, YouTube, e ficam o dia inteiro. Eles têm muito mais acesso. Hoje em dia, você pega o celular, a criança já sorri, porque ela sabe que vai ter alguma foto. Então, isso desde os 2, 3 anos, não são crianças de 7, 8, né? Eles têm é muito mais fácil, né? E o que é complicado porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Mundial de Pediatria, fala de pelo menos de só 1 hora de tablet, de televisão ou de celular para criança acima de 4 anos. A gente está expondo nossas crianças antes, né? Eles ficam muito mais de 1 hora antes de 4 anos. Por quê? Porque é mais fácil, porque não tem o que fazer, eles ficam entediados rápido. Só que é importante os pais saberem o quê? O tédio é importante para a criatividade. O ócio criativo, né? O famoso ócio criativo. Então, mãe, não tem o que fazer. Tudo bem, vai desenhar, vai ficar olhando para o teto pensando, porque isso estimula a criatividade para fazer alguma atividade mais gostosa, que vai estimular mais o cérebro. Porque o problema de ficar só no celular ou só no videogame é você vai dar um estímulo único. Não é ruim, é bom ficar, mas não tem tempo adequado. Né? O excesso, tudo o excesso é ruim, né? Tudo faz mal. Já tem comprovação então que faz mal esse... Sim. Desenvolve só uma área do cérebro. Sim. Cara, isso é importante, porque para nós adultos isso já é relevante. Então, eu estava até lendo esses dias um livro sobre a aprendizagem de Einstein. E se fala muito disso também, né? Que você precisa ficar sem fazer nada para você ter a criatividade. Imagina nas crianças e como a gente limita o aprendizado deles. E até lembrar como eles ficam muito parados, né? Obesidade, come mal, e aí tudo isso vai inflamando o corpo e eles são mais propensos a ter mais sintomas, né? Ao longo da vida, de doenças cardiológicas, diabetes e até ansiedade, né? Esse volume vamos tirar esse link de criança para dar segmento, porque muita gente tem filho que também eu tenho, também tenho as curiosidades em cima disso. Essa hiperatividade, que muito se diagnostica
hiperatividade. É o volume tão alto assim? E a outra questão já linkando é TOD. Descobri isso essa semana. Então vamos lá, a hiperatividade, né? A hiperatividade, ela não é tão diagnosticada assim, tá? Isso aí é mito. Foi feito um estudo no HC, em São Paulo, ele é recente, ele deve ter uns 6 anos mais ou menos. Eles pegaram as receitas em laboratório, em farmácia, de Ritalina, que é a medicação dada para TDAH, né, que é a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e na verdade as pessoas medicadas eram menos que a população geral tinha o diagnóstico. Então, se a gente for olhar por isso aí, a gente está tratando menos do que tem que se tratar. Então, isso aí é mito. Existe mau uso? Existe mau uso. A gente não pode fingir que não existe. Existe pessoas que não têm o diagnóstico e usam a medicação. Mas, mesmo assim, a gente diagnostica menos. Tá? O que aconteceu muito é que as pessoas estão mais atentas. E aí se confunde com TOD. Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a criança ela é hiperativa, ela é agitada, ela não consegue ficar parada, ela não consegue prestar atenção, ela é muito inquieta realmente, ela é muito distraída, ela tem muito prejuízo. E aí vem o TOD. O que é o TOD? É o transtorno opositor desafiador. Que ele é bem prevalente. São aquelas crianças que não aceitam regras, não aceitam limites, elas têm grande dificuldade de lidar com não lidam com frustração, tudo fazem birras horríveis. Né? Os pais às vezes falam um pouco não. Isso tem a ver ou só é doença ou é causado isso? O transtorno, o TOD, a gente fala que é um diagnóstico descritivo. O que isso significa? É um diagnóstico que, no momento, ele é um TOD, mas se a gente trabalhar bem com a terapia, que é o principal, trabalhar com terapia familiar, terapia individual com a criança, isso ele pode evoluir bem. Porque eu falo que a gente tem que aprender a se frustrar desde criança. Então eu brinco que até na hora de atravessar a rua a gente é frustrado porque você tem que parar e olhar para os dois lados, não pode sair como você quer. As regras são importantes. O rio só é rio porque ele tem margem, senão ele ia ser um monte de água solta por aí, né? Então, e a criança não quer aceitar esses limites, não quer aceitar essas regras, e aí são os TODs, né? Legal. A gente fala os todinhos, né? Isso para mim foi uma novidade. Um dia essa semana conversando justamente com um cliente que falou, pô, ouvi isso agora, estamos ouvindo isso agora, qual que é a diferença? Sim. Acho que coube aqui. A Juliana perguntou sobre bipolaridade. Bipolaridade, né? Aqui agora. E o que é a bipolaridade? Vamos só falar por alto, né? Não é aquela pessoa que muda de humor da hora para outra, tá? Isso aí é mito também. O transtorno de humor bipolar, ele tem polos. Tem polos de depressão e polos de mania. No polo de depressão, ele tem a depressão, como a gente descreveu agora, humor entristecido, fadiga, desânimo, sem vontade de fazer as coisas. E no humor maníaco, ele está muito feliz, não precisa dormir, ele está mais agitado, mais falante, ele está mais eufórico, a gente fala euforia mesmo, né? Então, cicla entre esses dois polos, mas não é no mesmo dia, tá? São momentos, tá? Legal. Então, essa coisa de, ele é bipolar porque tem duas personalidades, não, isso aí é mito. E da atividade física, na verdade, acho que a gente tem que falar de todos, né? O que acontece? Hoje em dia, a gente consegue ver por estudos, tem até um estudo da Inglaterra que ele comprovou que 44 de 47 genes associados à inflamação estão associados à depressão e ansiedade. Depressão, tanto a depressão unipolar como a bipolar. O que isso quer dizer? A pessoa depressiva ou muito ansiosa, ela tem esses genes pró-inflamatórios. Então, o corpo está inflamado. O corpo mais inflamado vai liberar mais o quê? Cortisol. Liberando mais cortisol, altera o sono, altera o peso. E aí com isso diminui o sistema imunológico, a pessoa está mais propensa a ficar doente e reduz o nível de serotonina. A serotonina é responsável pelo quê? Pelo humor. Melhorando a inflamação, o que melhora? Tudo isso. Aumenta a serotonina, diminui o cortisol. E como que a gente faz para o corpo ficar menos inflamado? Atividade física e alimentação saudável, regular. Então, essa é a importância, não só para o bipolar, mas como para todo mundo. E saiu um estudo muito interessante falando que até pessoas que têm propensão genética para depressão pode prevenir se fizer atividade física todos os dias 40 minutos. Nossa, que legal! Então, assim, porque antes se falava assim, prevenir, mas depois que teve depressão. Hoje a gente já consegue ver que, por estudos que você... sua mãe tem depressão, então eu vou ter? Sim, a sua chance é maior. Mas se você fizer atividade física todos os dias, regularmente, 40 minutos, que não é nada... Absurdo, todo mundo consegue fazer. Você mesmo, melhorar tantos fatores quanto você pode passar uma vida sem ter humor deprimido. Puxa, né? Então, assim, isso é muito legal. Isso aí é muito importante. Muito legal. Mas é a relação do exercício físico com tudo, né?
até marquei aqui, cara, eu sei que eu conheço você um pouquinho mais e sei que você passou por uma fase complexa na sua vida. Sim. E já que você falou desse link exercício físico, fala pra gente do seu relato. Bom, meu relato de casa, né? Eu cheguei em Araçatuba faz 9 meses, né? E eu morei em São Paulo por 10 anos. E eu voltei pra cá 9 meses e eu até brinquei com o Renato antes de começar, que ontem eu bati, que eu emagreci 10 quilos desde que eu cheguei aqui em Araçatuba, né? E na verdade foi bem legal porque não foi um processo sacrificante, assim, de nossa, eu morri, fiquei sem comer, evitei sair, não. Foi super natural. Eu entrei aqui na academia meio que forçada pelo meu médico na época, tipo, você tem que fazer atividade física e ponto. Aí eu falei, ok, né, uma hora a gente tem que tomar vergonha na cara e fazer. Falei, vou encarar como remédio. E aí comecei a pegar gosto, hoje eu venho acho que todos os dias aqui, todos né? Todos os dias. E foi super natural, e foi um processo bem gostoso, está sendo bem gostoso, porque não tem fim, né? E fora a disposição, o pensamento fica mais esperto, mais ágil, tudo melhora. E com isso você começa a comer melhor, né? Claro. Porque daí você fala, já fiz atividade física, vou comer errado? Não, aí você começa a comer melhor, isso dá mais disposição ainda e é um contínuo, né? Então... são duas pessoas diferentes que a gente viu hoje. A gente viu a Carol, já tá olhando as fotos da Carol aqui, antes e depois, com essa mudança grande que teve. Assim, o sorriso, a felicidade, a mudança que tem. Como você está falando sobre o tema, você é o próprio relato, a própria causa. E Carol, me fala um pouquinho sobre, perguntaram aqui, eu não lembro quem ficou para trás, eu anotei, sobre a síndrome de burnout, né? A síndrome de burnout, ela é muito associada ao trabalho, né? Não é que o trabalho causa isso, na verdade, o que acontece? Situações difíceis no trabalho, a gente pode passar por burnout, que é a fadiga extrema, cansaço e o estresse ao trabalho. Por que algumas pessoas têm o burnout no trabalho e outras pessoas que trabalham no mesmo lugar não têm burnout? É uma coisa que sempre se pergunta, né? A forma de encarar a situação. A forma de encarar. Então, cada pessoa é única, né? Não dá para eu medir o seu sofrimento com a minha régua. A minha régua é uma, a sua é outra. Por isso não julgar, né? Então, o que é importante? Você saber os seus limites. Então, aquele tipo de trabalho não faz bem para mim. Então, eu vou trabalhar com outra coisa que é uma coisa que me dá motivação. Então, a pessoa no burnout não tem mais motivação, não tem vontade de trabalhar, não vê sentido no que está fazendo, começa a ficar muito fadigado e chega até no limite de ter a depressão mesmo. Então, o burnout é um pouco antes, tá? Muito associado ao fator de estresse do trabalho. Legal. Acho que todo mundo aqui é feliz, viu? Aqui ainda. Que bom, né? Acho que sim. O Daniel perguntou aqui se você poderia falar sobre sintomas de depressão na infância, se é diferente, né? Sim. E para professor de educação física, existe diálogo entre os pais de crianças sintomáticas? Ele perguntou para mim. Para você, né? Sim. Se existe diálogo entre os pais de crianças sintomáticas com vocês. Bom, fala você primeiro, depois eu falo. Bom, a depressão na infância ela é um pouco diferente do adulto, sim, porque mesmo assim a depressão na criança de uma maneira, no adolescente de outra. Então, da criança, o sintoma que mais fica proeminente é a irritação e o isolamento. Então, aquela criança que começou a se irritar por nada, fica muito nervoso, bater, mas, poxa, ele era super tranquilo, de repente, então vamos olhar o que está acontecendo, tá? A criança, geralmente, ela é a ponta do iceberg, o que está muito acontecendo com a família. A criança é só um sintoma do que está rolando com a família. Então, isso a gente tem que nunca trabalhar só com a criança, tem que ser trabalhado toda a família para conseguir caminhar de maneira adequada, porque a criança é só um sintoma. A criança é muito esponjinha em relação à família, a tudo que está acontecendo no ambiente. Sempre tem um porquê. Dificilmente, acho que é a minoria dos casos que é... Só orgânico, né? Só natural, assim, do corpo da pessoa, né? Da criança. Então, tem muito a ver com a relação ali que está acontecendo. E no adolescente também tem irritação, mas ele é mais parecido com o adulto, tá? Os sintomas são mais parecidos com o adulto. Legal. Vou responder para o Daniel aqui rapidamente. Ele perguntou, acho que sobre se os pais conversam com os professores de educação física, né? Sobre crianças com sintomas. Eu lido, na verdade, com academia diretamente, hoje não em escola. Né? Não tenho esse dado para falar para vocês. E academia, sim, conexão direta. Né? Normalmente, quando o pai procura, inclusive um treinamento personalizado, com essa característica, alguma coisa de diferente tem, e muitas vezes o profissional de educação física, em sua maioria, é mais divertido, conversa, brinca, usa atividades aí que a criança gosta, e então acaba tendo esse diálogo assim. Acredito que na escola menos, né? Porque normalmente contato barra na diretoria, não direto com os professores, infelizmente. Né? Mais questões aí. Bruno Poleto. Tem algum período em que a pessoa seja mais propensa à depressão? Exemplo, a depressão aflora mais vezes em um adolescente do que em uma criança. O Bruno tem 13 anos, Bruno, meu aluno, né?
Na verdade não tem faixa etária, tá? É mais comum acima dos 25 anos, mas assim, de criança, adolescente, a adolescência é uma faixa etária de risco, tá? Principalmente para risco de suicídio. Então, a população que mais se suicida mundialmente é de 15 a 29 anos e depois acima de 65 anos. São duas populações bem de risco, tanto o adolescente como o idoso. E por que isso, né? Adolescência, todo mundo que passou já sabe quanto é difícil. É um período de muitas mudanças, de muitas descobertas. E muitos fracassos. Exatamente. Você perde aquele luto pela infância, mas também você não é um adulto ainda, fica aquela coisa muito complicada de você entender o que está acontecendo. E é um período, então, de risco. E hoje em dia, até que a gente estava falando da internet, está tudo muito imediatista, né? Tudo é muito rápido. Então, você fez uma brincadeira de mau gosto, todo mundo já fica sabendo e te expõe demais. E aquilo fica muito maior do que o verdadeiro valor daquilo. Então, até um dia eu vi um meme brincando que ainda bem que antes dos 20 não tinha internet, né? Pois realmente, porque brincadeiras bobas que a gente fazia não tomava a proporção que hoje toma. Nossa Senhora, e que causa muito sofrimento, né? Então, os adolescentes são uma faixa etária de risco, sim. Não porque tem mais chance de depressão, mas pelas questões situacionais da adolescência mesmo. E pela tecnologia e pela mudança que aconteceu agora. Tem acontecido. E tem como prevenir isso? Voltamos para a questão dos pais, fracasso em casa. Como que funciona nesse caso que o Bruno perguntou? A prevenção para adolescente é diálogo, né, com a família. Então a família está sempre super atenta, observar qualquer alteração de comportamento, porque existe alteração de comportamento. Aquela história de que se ele falou que quer se matar é porque quer chamar atenção, é mentira. Não, tudo a gente tem que prestar atenção, tá? Teve algum discurso nesse sentido, a gente tem que sim prestar atenção e estar atento a isso, tá? Não é também para os pais ficarem desesperados, mas poxa, é possível, né? A gente mora no interior, mas mesmo quem mora em cidade grande, fazer pelo menos uma refeição diária com a família. Sem celular, sem eletrônico, sentar e falar sobre o dia. Não precisa falar sobre assuntos complexos. Então, assim, poxa, hoje no trabalho eu peguei trânsito, fiquei chateada com o trânsito, meu chefe tá chato, meu chefe tá legal. Conversar sobre assuntos que daí com isso você dá liberdade para os seus filhos falarem sobre o que eles estão sentindo. E aí com isso você consegue perceber melhor como ele está lidando com as situações, como é que estão tá a vidinha deles, né? Porque fica muito aquela coisa de cada um no seu celular e ninguém olha no olho, né? E isso é super importante. Nossa, é fantástico a sua colocação. Acho que uma coisa que não acontece com frequência, eu acho que às vezes até tem o almoço, tem o jantar, uma refeição, mas essa conversa não sei se é tão ampla assim, a ponto da criança falar, às vezes deve ficar mais entre os pais. E às vezes assim, até a criança não precisam falar, né? Mas de ter aquele ambiente aberto para ter essa escuta já é importante. Se tiver alguma coisa, ele vai saber que aquele momento é o momento que ele conversa sobre aquilo. Ele vai se sentir acolhido para aquilo. Legal. Né? Você falou do suicídio, eu li um livro um tempo atrás, Free Economics, do livro, e fala sobre o dado de depressão, sobre como se repete numa mesma região depois que acontece um caso que é divulgado. Né? E aqui aconteceu um tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, um caso, depois 3 casos seguidos com a mesma faixa etária, mesmo perfil socioeconômico. Em São Paulo também aconteceu isso, quando eu morava lá, foram casos de adolescentes. Na verdade, é como se tem que ser noticiado, sim, não é para a gente não falar sobre o assunto, mas tem que ser noticiado de maneira adequada. Então, até a Sociedade Brasileira de Psiquiatria lançou em 2017, 2018, um manual de como jornalistas têm que abordar o tema de suicídio. Tem até um link meu no YouTube que eu falo sobre isso, de como abordar. Porque é isso, abordando da maneira correta, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente previne. Então tem que parar de ser tabu. Mas também não pode ser assim, fulano se suicidou por conta de tal motivo, porque não dá pra gente comprovar. A maioria dos suicídios, 98% dos suicídios estão associados a transtornos mentais. Então não é porque brigou com alguém, foi despedido do emprego, que foi isso que o cara não... Às vezes é um gatilho só, algo que já existe, né? Exatamente, no transtorno mental por trás, né? Legal. O Eduardo, que Carol fala quando você tem dificuldade de aceitar a terapia, o que fazer? Assim? Eu acho que é muito difícil realmente aceitar a terapia, porque a terapia é um processo longo, é um processo doloroso, porque eu brinco que assim, todo dia eu trabalho nessa mesa e eu bato minha perna na mesa, eu tô com um rosto gigante, mas eu tô acostumada. Aí alguém fala assim pra mim, é só mudar a mesa de lugar. Nos primeiros dias que eu fizer isso, eu vou tropeçar, porque eu estou acostumada a bater. Eu vou cair, vou me machucar talvez até mais. Mas é importante essa mudança, e mudar a estrutura é muito difícil.
Então, quando está com muita dificuldade de aceitar terapia, eu falo, procure um profissional que você goste e comece aí, vai com calma. Né? No começo vai ficar mais quieto, vai ter mais dificuldade, mas começa aí a aceitar aquilo como faz parte da sua rotina. Tem espaço para você. Porque quando a gente conversa com um amigo, o amigo tem os julgamentos dele, tem as opiniões dele, ou você fala com uma mãe, com o pai, qualquer pessoa que está envolvida emocionalmente tem a visão dela sobre aquilo. O psicólogo, o terapeuta, ele tem a visão neutra. Ele só vai observar o que você traz para ele e te devolver. É como se assim, eu como terapeuta, quando você me conta sua história, eu consigo ver num quadro. Começo, meio e fim, eu vejo aquela sequência. Quando eu olho para a minha história, eu vejo tudo bagunçado. Então, eu não consigo me analisar. Eu preciso ir na terapia para que a pessoa coloque no quadro e me passe aquilo de maneira mais clara. Então, é isso, é ir devagar. Né? Não vai resolver do dia para a noite, não vai melhorar de uma hora para outra, mas é importante começar e ir sentindo, né? Bem legal. Todo mundo precisa de um terapeuta, né? Sim. É isso. Sim. O Poleto perguntou aqui, voltou um pouquinho no assunto aqui, do papel da frustração na infância. Assim, qual que é definitivamente a importância disso? Quando a gente aprende a ser frustrado, a gente entende que a frustração faz parte, a gente consegue ser mais tolerante a tudo, né? Então, esperar uma fila para pegar um lanche, porque o lanche vale a pena, porque o lanche é gostoso, então você consegue sentar e estudar, porque um dia você vai prestar uma faculdade, você entende que aquilo é um processo. Então, por isso é importante a frustração. Essa coisa do imediatismo é muito complicado, porque é como se assim, eu só vou estudar se meu pai me der tal presente. Tudo em troca. Tudo uma troca. E, na verdade, a vida não é assim, não é né? Assim, você não tem é que real, batalhar muito para conseguir, né? A vida não é justa, né? Não é justa. Então, a gente tem que aprender que não é simples assim. A Marjorie perguntou que se a depressão pós-parto pode ter reversão. Pode não ter reversão. Pode não ter reversão. Opa. A depressão pós-parto, ela pode ir para uma depressão, tratamento depressivo, sim, né, ou algo mais grave, mas geralmente se ela é hormonal, que é a depressão pós-parto, ela tem reversão sim, tá? Aquela situação hormonal melhora e aí a pessoa fica bem. Até é bom essa pergunta de não reversão, porque assim, a depressão é uma doença crônica, só que ela tem tratamento e se for o primeiro episódio, a gente consegue curar. Se ele for tratado adequadamente, a gente consegue curar. Mas a pessoa que tem um primeiro episódio já está mais propensa a ter outros, mas não quer dizer que ela vai ter para sempre. Tá? Ela trata, está mais propensa, mas provavelmente não vai ter, se ela tratar direitinho, não vai ter outros sintomas ao longo da vida. Tá? Legal, hein? Bem interessante. Sim. Acho que não tem jeito. Carol, o que você pode me dizer sobre a questão da compulsão alimentar? Isso é outra coisa que eu notei aqui, eu queria grifar e falar disso aqui de qualquer forma, porque as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Tudo basicamente eles ficam optados ou em comida, ou se não tiver a ver diretamente com isso, eu queria que você falasse também, ou com álcool. As pessoas costumam se gratificar, né? Eu falo que a vida é tão estressante e eu lembro quando eu dava plantão que era assim, tô de plantão, então posso comer um lanche, uma pizza, porque a gente já tô tão cheio de problema, vou comer, né? Então é muito comum isso. E tem um transtorno que chama transtorno compulsivo periódico alimentar, que é justamente isso, ter esse excesso de comer em excesso em situações de maior estresse. Então a pessoa come mais do que ela consegue em pouco tempo, então consome muita caloria em pouco tempo. Como que a gente pode melhorar isso aí? Né? Ter alimentação regular, né, bem regrada, porque você não vai ter fome. Nesse momento, se você estiver com muito desejo de comer alguma coisa fora da rotina, seu organismo não vai aceitar. Você vai até comer alguma coisa, mas não tão em excesso. E atividade física também, porque daí você tem essa rotina mais regrada. Então, você evita, você não vai conseguir comer tanto também. Seu próprio organismo vai falar, poxa, em excesso não vou conseguir. E evitar até em casa, né? Porque na hora do estresse, você tem em casa, muito fácil. Agora, se tiver que pegar o carro ou sair de casa para comprar, você não vai, né? E o álcool é a mesma coisa. Se você tem essa propensão a fazer uso de álcool diariamente, ou mais comum, evitar situações sociais, porque o álcool é muito ligado à parte social, né? Então, evitar filtrar, realmente. Né? Filtrar, porque você vê que tem gente que fala, não, mas eu não consigo, porque meus amigos são assim, como eu não mudo de amigos. Né? Mas quando é muito difícil, eu faço amigos na academia, tende a melhorar. Mas como é muito difícil, tem que filtrar um pouquinho, né, as relações. Ao invés de 3 vezes por semana, diminuir para 2, para 1, né, o máximo possível para evitar realmente. Tá, né? Legal, muito legal.
O Bruno perguntou aqui também o tempo de depressão fazer um tempo de tratamento. Então, por exemplo, teve o primeiro episódio depressivo, né? O primeiro episódio depressivo, a gente tem que tratar no mínimo de 6 meses a 1 ano. Tá? Se tiver que tratar por mais tempo, então, por exemplo, fez 1 ano de tratamento, e 1 ano não quer dizer que assim, no momento que ela começou o remédio, 1 ano a gente começa a contar a partir do momento que melhora, que está estável dos sintomas. Então, isso pode demorar 2, 3 meses ou 15 dias, tá? Porque tem que ver se a medicação vai ser certa, enfim, cada organismo reage de uma maneira. Tratou por 1 ano, aí voltou para a gente pensar em retirar a medicação. Mas é um momento difícil de vida, vestibular, ou alguma outra situação, espera. Tá? Tomar remédio a mais não tem problema, o problema é tomar a menos. Porque o que acontece? Quando você toma o remédio certinho, você faz uma remodulação, que seu organismo entende como ele tem que funcionar sem a medicação. Você reensina o seu cérebro. E aí, ele, sem a medicação, ele volta a funcionar normalmente. Então, demora 6 meses a 1 ano no primeiro episódio. Então, você volta, então a população geral, que a gente falou no começo, tem 6% de chance de deprimir. Se tratou direitinho, você volta para os 6% da população geral. Se você não tratar adequadamente, você aumenta para 18%, 20%. Então, você não quer correr esse risco ao longo da vida, né? Se chegar até o segundo episódio depressivo, daí a gente trata por pelo menos 2 anos, tá? E se chegar até o terceiro, daí a gente já considera depressão recorrente, que é crônico, e aí trata para sempre, tá? Medicação sempre, terapia também. Tá. Então, depressão às vezes não tem cura. Se chegar até mais de 3 episódios, ela é tratada, mas não cura. Né? Então, por isso é tão importante, no primeiro episódio, ela já procurar ajuda. Já começar a tratar com terapia e com medicação, para quê? Para evitar que tenha outros episódios ao longo da vida. Então, às vezes falam assim, os pais com criança que me levam muito, as crianças pequenas, mas, poxa, é tão pequeno, já vai tomar medicação? Aí eu falo, olha, hoje em dia a gente sabe como tratar, não são medicações que causam alterações no desenvolvimento nenhum, no crescimento, nada disso. E o quão importante é essa criança, sei lá, de 7 anos ficar bem ao longo da vida. E tratando adequadamente com 7 anos, ela vai ser um adulto muito mais feliz do que se ficar sem medicação, porque ela vai ter essa coisa mais crônica ao longo da vida. Então, diminui muito os prejuízos. Ela vai melhor na escola, vai ter mais amigos, vai estar mais desenvolta para a vida. Tá. Né? Legal, isso é novidade para mim também. A Natália perguntou assim, quando realmente saber se o tratamento é medicamentoso ou os alternativos aí servem? Eu vou fazer um adendo aqui, porque, claro, você está procurando psiquiatra, né? Mas quando se procura psiquiatra, quando se procura psicólogo, ou tanto faz e um caminho para o outro? A gente costuma trabalhar em conjunto, né? Eu não trabalho sozinha, porque eu fico muito grata com isso, porque realmente a gente precisa desse suporte para o paciente ficar bem de todo mundo. O psiquiatra é o médico, vai tratar com medicação, e o psicólogo vai ver mais a parte social, ambiental, tudo junto. E quando procurar um ou outro, depende muito da pessoa, sabia? É interessante porque as pessoas falam assim, tem muita resistência a procurar psiquiatra, mas às vezes eu vejo que os pacientes preferem a medicação, porque é como se fosse uma coisa mais rápida do que a terapia. É a saída mais rápida. Ou quer ir no psicólogo e não quer tomar medicação. Então, vai muito do jeito da pessoa. Então, vai aonde se sente melhor. Porque não tem nada a ver, vai ser encaminhado. Exatamente. Então, se o psicólogo observar, começou a terapia, observou que chegou num ponto que a gente só vai conseguir trabalhar na terapia se tiver melhor do humor, melhorar a ansiedade, aí ele encaminha para o psiquiatra. E o psiquiatra sempre acaba encaminhando para o psicólogo porque a gente não consegue trabalhar só com a medicação. Então, a medicação vai melhorar os sintomas, mas a maneira como a pessoa lida com tudo não vai mudar. Isso é a terapia que faz. Então, só medicamento. O pessoal com medicamento ele faz o cérebro funcionar de maneira adequada. Isso. Mas precisa do estímulo externo. Precisa porque assim, você está acostumado todo dia a fazer aquele caminho e você está se dando mal. Se você não aprender a mudar o caminho, você vai continuar se dando mal. Então não adianta, a terapia que vai te reprogramar para isso, né? Que legal. Essas mudanças. O Eduardo perguntou, o homem com depressão diz que tem tendência ao alcoolismo e a mulher ao consumismo, é verdade ou mito? É verdade, o homem mais depressivo ele costuma fazer mais uso de álcool, tá? Então é muito comum quando a gente pega um dependente de álcool, tem um diagnóstico de depressão que não foi tratado, não foi diagnosticado. E a mulher tem essa questão do consumismo, tá? Mais social depressão, então aquele vazio interno, aquela angústia que pode ir mais pro consumismo, mas também tem o alcoolismo associado também. Tá? Legal. O nutricionista Matheus, nosso nutricionista, que perguntou se compulsão alimentar ou inapetência, que é a perda de apetite, se ambos podem estar